Bem-vindo de volta. Nessa aula, a gente vai começar a falar sobre arrays. Array é uma estrutura de dados muito comum em linguagem de programação. Praticamente qualquer linguagem de programação implementa arrays. E o que é uma array? Ela é uma coleção de objetos. E aí, dependendo da linguagem, pode ser uma coleção de objetos de um único tipo ou uma coleção de objetos de qualquer tipo. No caso de Solidity, que é uma linguagem estaticamente tipada, array é uma coleção de objetos de um determinado tipo. Por exemplo, uma array de inteiros é uma coleção de inteiros. Uma array de string é uma coleção de string. Não dá para misturar. A gente não pode ter uma array onde alguns objetos são inteiros e outros são strings. Não. Em outras linguagens isso é possível. Em Solidity, não. Mas como é que é essa estrutura? Ela é aleatória? Esses objetos têm uma posição? Sim. Em array, objetos estão em uma determinada posição. A gente diz um determinado índice e esse índice é um número. Vou dar um exemplo aqui de uma array com 5 objetos. Então, o primeiro objeto está no índice 0, porque a contagem de array começa no 0. O segundo objeto está no índice 1, o terceiro no 2, o quarto no 3 e o quinto no 4. E aí fechou porque só existem 5 objetos. E existem dois tipos de array: as arrays estáticas e as dinâmicas. Esse exemplo que eu dei de uma array com 5 objetos é um exemplo de uma array estática. Ela é estática porque o número de objetos é definido no momento da sua declaração e ele não pode ser alterado. Se a gente define uma array com 5 inteiros, essa array vai ter 5 inteiros. Não pode crescer para 6 nem diminuir para 4. Mas existem também as arrays dinâmicas. Nesse caso, quando a gente define uma array dinâmica, a gente não diz o tamanho máximo, porque ela é dinâmica. Ela pode crescer e ela pode diminuir. Ela pode ter 5, 6, passar para 7, passar para 8, voltar para 7, voltar para 6 elementos. Então ela pode crescer e diminuir. Eu às vezes gosto de pensar ou explicar uma array como um estacionamento. No caso, aqui seria uma array estática, esse estacionamento, com uma certa quantidade de elementos. Teria que contar aqui, mas cada vaga dessa tem um espaço para um objeto, e essa vaga é numerada. Então, tem a vaga número 0, vaga número 1, vaga número 2, etc., até o último índice, que seria, vamos dizer, se é uma array com 30 objetos, o último índice é o 29. E aí, em cada objeto, em cada vaga, cabe um objeto. E esses objetos são do mesmo tipo. Por exemplo, string. Ou aqui, o tipo seria o carro. Claro, o carro que vai entrar em cada objeto varia. A mesma coisa da string, cada local da array pode ter uma string diferente. Vamos ver isso no código, como a gente define arrays estática e dinâmica. Então, estou aqui no Remix, tem um contrato chamado Contract Array, e agora eu vou definir uma array de uint, um signed integer. Como é que a gente define uma uint? Uma uint, coloco o tipo, uint, pode ou não ser public, vou botar ele como public, e aí vou botar meu inteiro, ponto e vírgula, salvei, compilou. Aqui eu defini um inteiro, um uint, né? Essa variável meu inteiro cabe apenas um uint. Se eu quiser definir uma array, a gente coloca depois do tipo, abre e fecha colchete. E dentro desse colchete podemos ou não colocar um número. Se colocarmos um número, por exemplo, 3, esse aqui vai ser o tamanho da array. Nesse caso vai ser uma array estática. Se não colocarmos nenhum número, isso aqui vai ser uma array dinâmica. Então vou botar 3, e aqui no caso seria meus inteiros, porque são 3 inteiros. Veja que ele compilou. Vamos agora definir uma array estática de string. String, abre e fecha colchete, 5, public, minhas strings. E essa aqui vai ser uma array de tamanho 5. Vou salvar. Agora, só para mostrar o que acontece se eu fizer o deploy do contrato, vou fazer o deploy. Vamos aqui embaixo, onde está o contrato. Fiz até 2 vezes sem querer. Veja que para recuperar
os meus inteiros ou as minhas strings, ele precisa receber um número, o int 256. O que é esse número? Esse número é exatamente o slot, né, onde a gente vai querer pegar o número. Por quê? Os meus inteiros, como é uma array de 3 elementos, vai ter elemento no índice 1, perdão, no índice 0, no índice 1 e no índice 2. As minhas strings vai ter um elemento no índice 0, no índice 1, no índice 2, no índice 3, no índice 4. Então aqui eu tenho que botar qual o índice que eu quero recuperar esse inteiro. Vou botar aqui índice 0, clicar em call. Ele recuperou 0. Por que 0? Porque vamos lembrar que em Solid não existe nulo. Quando eu criei essa array de 3 elementos inteiros e eu não inicializei ela, cada elemento pegou o valor padrão. E o valor padrão de inteiro é 0. Então, no índice 0 tem 0. No índice 1 tem 0. No índice 2 tem 0. E se eu tentar recuperar o índice 3, veja aqui na direita que ele vai apresentar um erro. Veja só, revert. Ele reverteu. Por quê? Eu tentei recuperar um elemento no índice 3, mas o índice 3 está fora desta array. Essa array só tem índice 0, 1 e 2. Índice 3, 4, 5, qualquer índice maior que 2 vai dar erro, que não existe. É a gente perguntar qual carro está numa vaga, sendo que essa vaga não existe. Na próxima aula vamos continuar a falar sobre array.